Hello! Estamos ao vivo! Boa noite, minhas deusas crocheteiras. Boa noite para quem está entrando. Laura, Nath. Boa noite, Tê. Josi, Cleo. Boa noite para todas vocês. Que delícia estarmos de volta neste bate-local. Semana passada, por conta de Mega e tudo mais, não rolou, né? A nossa live. Deixa eu já chamar a Laura pra gente já. Boa noite, minhas deusas crocheteiras. Boa noite para todo mundo que está entrando. Quero saber se vocês estão me escutando. Boa noite! Boa noite! Todo mundo me ouvindo? Sim, sim, que delícia! Seja bem-vinda! Que bom te ter por aqui de novo! Ai, eu que agradeço o convite mais uma vez, eu já estou me sentindo de casa. Sim, é muito bom conversar contigo, trocar aqui contigo. Olá, Lina! Da França. Ai, a gente tá muito Que chique. chique, é? Ah, e Laura, vamos começar então, que eu acho que tem muito papo. Vamos. Gurias, vamos às lembranças. Quem quiser fazer perguntas, pode mandar ali no balãozinho que tem um ponto de interrogação, que está abaixo da Laura, aqui na tela de vocês. Aqui pelos comentários também, mas às vezes pelos comentários se passa alguma coisa, mas eu estou sempre tentando ficar ligada. E por favor, interajam, mandem corações, porque a gente merece. Ah, E se tem alguma artesã que está começando de repente agora, ou que está meio na dúvida, que tu conhece, já encaminha essa live para ela, porque hoje é para a gente conversar com quem está iniciando mesmo, assim, né? E ter a troca, claro, de quem já está nessa caminhada há bastante tempo, para ajudar quem está começando. é isso mesmo. Mesmo acho que quem já tá encaminhando, assim, eu acho que é sempre válido a gente aprender mais coisas, assim. Sempre tem alguma coisa para a gente aprender, né? Então, sejam muito bem-vindas Isso também. aí. Acho que deixa eu me apresentar um pouquinho também, né? Antes disso. Sim. Bom, eu trabalho com artesanato já há 12 anos, acho que um pouco mais de 12 anos já. Estou nesse ramo trabalhando, mas eu comecei na costura criativa. E quando eu comecei era tudo mato, né? Eram pouquíssimas pessoas que trabalhavam profissionalmente no artesanato. Então tudo era muito novo. Então eu vi tudo isso crescer e eu fico muito feliz quando eu entro numa loja de armarinho. Hoje eu fui numa e estava lotada e eu fico tão feliz de ver o artesanato crescendo tanto assim, né? A gente vê a Mega tá acontecendo e sabe que tá super, né? Tem gente do Brasil inteiro lá. E há 12 anos comecei nessa caminhada trabalhando com artesanato. Há 10 anos atrás eu abri uma loja com as coisas que eu fazia. Na época era mais costura mesmo. E ano passado eu acabei fechando por outros motivos, mas foi um grande aprendizado. Então eu aprendi muito, desde estar aqui na internet, de ir para a loja física e continuar aqui, né? As coisas vão mudando e a gente tem que ir se adaptando conforme as coisas vão acontecendo. E bom, tem mais alguma coisa que você quer? Quer ir perguntando? A gente pode ir trocando também. Sim, eu queria assim que tu contasse um pouquinho de como foi o teu início como empreendedora, já que hoje a gente está, né, falando desse início do empreender com o crochê. Eu sei que tu não começou com o crochê, mas eu penso que quando a gente é empreendedor, principalmente nessa parte de artes manuais, é muito parecido, Sim, assim, com né, os certeza. inícios. Sim. E eu já começo que eu errei muita coisa assim no início, porque, como eu falei, eu não tinha ideia de como era, eu fui aprendendo meio na marra, não tinha essa proporção que tem hoje em dia. Uhum. Então, quando eu comecei, eu era, por exemplo, na minha cidade, eu era uma das poucas que fazia profissionalmente. Então, eu recebia pedido que você imaginar para fazer, eu recebia. E teve momentos que eu achava que eu tinha que fazer, que era isso que eu tinha que fazer, porque eu trabalhava com artesanato, as pessoas não sabiam definir
Uma coisa é crochê, outra coisa era costura, outra coisa era mexer com caixinha de madeira, que na época estava muito na moda. Então, eu recebia pedidos e eu achava que eu ia ter que aprender isso, sabe? Eu tipo, não, eu vou ter que aprender, eu vou ter que fazer, porque afinal eu trabalho com artesanato. E quando eu abri a loja, isso ficou mais forte ainda, porque eu achava, não vou ter uma loja de bolsas, de crochê, por exemplo, que é o que eu faço hoje. Então eu achava que eu tinha que fazer de tudo. E isso dá um trabalho enorme. Então, hoje em dia eu sei que a gente precisa definir muito bem o que a gente vai fazer. Sim, gurias, contem para nós se vocês já empreendem com crochê, se estão começando nessa jornada do empreender. Vamos conversar que a gente também quer conhecer um pouco de você. Sim, a gente E vai aí, falando o que Laura? vocês fazem, né? Que a gente... Sim, eu assim, né, quando entrou a pergunta, né, respondeu a pergunta, eu pensei, nossa, a gente tem que falar sobre isso numa live, porque tem muita gente, né, que tá começando ou que tá indecisa se começa ou se não começa, né, claro que na minha visão, a gente precisa, antes de começar mesmo a empreender, conhecer um pouco do crochê, né? Porque se a gente começar no início com o crochê, né? Já empreender vai ficar um pouco mais difícil, né? Iniciar duas coisas ao mesmo tempo. Mas é óbvio que, assim como no crochê a gente erra, no empreender também. E aí, como a gente consegue amenizar enquanto, né, como a gente já está andando há algum tempo nessa caminhada de empreender, o que a gente consegue falar para as pessoas assim, né, repetindo aquela pergunta, quais as primeiras atitudes para quem está começando a empreender, para quem está começando a trabalhar com crochê? Eu acho que uma das coisas que, para mim, nessa última parte do meu empreender, depois de tanto tempo, assim, já empreendendo, que eu fui definindo muito bem o que eu queria fazer, é definir mesmo quais são os produtos que você quer fazer. O que você quer trabalhar, principalmente no crochê. A gente tem tantos ramos dentro do crochê, tantas técnicas dentro do crochê, que a gente precisa definir isso. Não adianta a gente querer fazer um cesto de fio de malha, de repente vai para amigurumi, e aí vai trabalhar com barbante, e aí vai trabalhar com outro fio. Isso é muito trabalhoso. Então, para facilitar a sua vida, eu acho que é muito importante a gente definir assim, o que eu quero fazer? Que área do crochê, por exemplo, né? Acho que aqui a maioria é crocheteira aqui. Que área do crochê eu quero fazer? O que eu vou focar? Porque se a gente abre muito esse leque, a gente acaba ficando muito perdido. E a gente gasta demais. E aí entra num bolo que a gente não sabe o que fazer, não sabe aonde a gente vai investir, para quem que a gente vai atender. É uma energia que a gente gasta demais. E a gente tem que focar em algo, principalmente hoje em dia que a gente trabalha em redes sociais, que isso já demanda mais energia. Então, delimitar o que você vai fazer, isso pode facilitar muito a sua vida. Eu acho que esse é uma das coisas que me ajudou muito nessa minha última fase aqui do empreender. Sim, por aqui também a gente está passando por um processo meio parecido agora na Polvo, assim, de escolher, porque aí é isso, né? Às vezes a gente se empolga e quer fazer muitas coisas, e por aqui, no caso, são os produtos, assim, né? Com muitos produtos, mas nem sempre aquilo vai fazer sentido, ou fez sentido durante um tempo e agora não faz mais, e aí, né, é um ato de coragem, sim, abrir mão, né? Mas também é necessário, né, entender que é um processo de amadurecimento, é um tempo, né? Quando a gente está começando, muitas vezes não dá para dizer não para uma encomenda, porque financeiramente a gente precisa, né? Precisa pagar boletos e ok. Mas se a gente pensar na rede social, por exemplo, eu amo trabalhar com cestos, digamos, tá? E realmente eu amo cestos. Eu decidi que eu vou explorar esse ramo da cestaria, não vou ir para as outras partes, né? Porque daí eu trabalho só com fio de malha residual, enfim. E eu peguei, por acaso, alguma amiga me pediu uma bolsa. Eu posso fazer a bolsa dessa amiga e não postar. Né? Eu vou escolher colocar na minha página o que eu quero dar ênfase, o que eu quero que as pessoas comprem. Porque muitas vezes, não que a gente não possa colocar, né, vários tipos de produtos,
Mas se tu quer dar ênfase para algum produto, ou gostaria, né, de vender aquele produto, então não coloca os outros, Sim, com coloca produtos certeza. que tenham a ver com o que tu quer vender, né? E eu acho que a gente, como artesã, a gente gosta de tentar fazer coisas diferentes, a gente gosta de ir para outras técnicas. É muito normal, assim. Acho que é muito difícil uma artesã que só faça crochê. Ela vai arriscar um bordado, ela vai arriscar um tricô, Sim. mas você mesma faz tricô, você não coloca isso no seu trabalho. Então, a gente conseguir definir isso ajuda muito, Uhum. porque senão a gente vai ficar perdida, principalmente nas redes sociais, com certeza, porque a Sim, gente tem que sim. deixar isso aqui tudo muito claro. Isso facilita para a Uhum. gente. Uhum. Isso é uma coisa que eu demorei um tempo para entender, mas que hoje eu consigo delimitar bastante, assim, né? Vestuário, por exemplo, eu faço para mim, adoro, não sei pouquíssimo, mas por isso que eu digo, faço só para mim. Então, às vezes, né, sempre que a gente aparece com alguma coisa, o pessoal pergunta, quer saber Aham. de quem é receita e tudo mais, né? Sempre compartilho, mas quando as pessoas pedem para ensinar, eu consigo dizer, gente, não é assim, mas tu sabe fazer É, crochê? Uma é, vez, né, me disseram num casaco, mas tu sabe, se tu fez, tu sabe ensinar. Gente, não é assim, não é porque eu consegui fazer a partir de um vídeo que a gente sabe ensinar. Então, assim, né, o conseguir dizer não, né, é difícil, mas mas é a gente, necessário. né, essa clareza ajuda. Isso aí. Com Deixa certeza, eu é ler aqui. necessário. Da Carmen mandou assim: eu adoro fazer bolsas. Já vendi bastante, mas para que fique um trabalho bom, se gasta muito com material e na hora de vender dificulta. Quando encomendam, acham caro. O que nós podemos dizer para a dona Carmen? Eu acho que isso é tudo um processo, né? Eu sempre falo também sobre valorizar. As pessoas vão dizer, mas é parte da gente também mostrar que é caro mesmo. Claro que é, né? Uhum, Você vai usar muita ferragem, as alças, tudo isso é um custo. Então, a gente também precisa expressar isso. Eu acho que isso faz parte, né, da gente mostrar que é uhum, trabalhoso, que não é tão simples fazer. É um processo lento, mas que aos poucos as pessoas, eu prefiro acreditar que as pessoas estão começando a entender isso, que as pessoas estão com a mentalidade que o artesanato tem valor. E a gente precisa também lutar contra isso e não ficar, mas ninguém paga, mas só ficar no ato de uhum, reclamar, porque isso não vai mudar. Eu adoro fazer bolsas. Eu sei que é um produto que é um pouco mais difícil de vender pelo valor, mas eu não vou baixar meu valor. Eu não vou baixar porque eu sei o trabalho que dá. Então eu faço questão nos vídeos, eu tento mostrar tudo isso de alguma maneira que as pessoas entendam. São várias etapas, são vários processos. Então as pessoas começam a entender. É um processo lento, mas a gente precisa uhum. continuar. Sim, verdade. E também, assim, em relação ao valor dos materiais, né? Eu entendo que a gente, claro, tem que estar sempre buscando, né? Buscando, assim como eu busco novos fornecedores de tecidos Sim. ou de metais, enquanto artesã, a gente também tem que estar sempre buscando, testando outros materiais, né? Para tentar achar valores mais em Alternativas, conta. Isso, mas há uma diferença muito grande numa alça que é R$ 2 e numa alça que é 10, em relação aos metais, em relação ao produto mesmo, a qualidade. qualidade, né? Porque pensa assim, eu penso que uma bolsa vai andar com a gente, né? Ela vai sair com a Sim, gente muitas vezes, né? Eu tenho bolsas que eu bato todos os dias, ou enfim, né? Muitas vezes na semana. E aí, se não é um metal legal, em um mês aquele metal estragou, às vezes é um metal que está na bolsa e acabou com a tua com bolsa. certeza. Ou, né, todo o teu trabalho de horas e horas e dias, às vezes, né, planejando aquela bolsa, fazendo, enfim, foi por água abaixo em um mês que a pessoa usou, mesmo Exatamente. um fio, né, se for um fio quente de bolinha ou que não tem um tratamento legal, também, né, porque, ok, eu quis baratear e aí comprei a alça bem baratinha, mas e aí tu estragou todo o teu trabalho, a experiência do teu cliente Sim, também, né? vale muito. Eu entendo, claro, que o valor muitas vezes é complicado, né? Pesa, eu sei.
tem, né, alças que têm um valor mais alto mesmo, mas às vezes a gente tem umas que são, né, na média, que ainda assim entregam um produto de qualidade, tem uns metais bons que não vão para aquela, que não vão descascar. E aí é um produto que o teu cliente vai usar 2 anos, 3 anos, e a alça vai seguir maravilhosa, ele vai seguir usando aquela bolsa e ele vai querer comprar mais. Porque ele sabe que o teu produto é de qualidade, né? Acho que alguém falou aí, não sei se foi que mandou a caixinha, que é o público. Também tem isso, né? De tentar encontrar um Sim. público que realmente vai dar valor. Eu acho que o crochê ele está passando tá nesse processo das pessoas pararem de acreditar que o crochê é aquele trabalho que as pessoas cobravam muito barato e estão entendendo que o crochê ele está sendo valorizado, né? A gente tá cheio de artistas usando crochê até e isso com valores que nem a gente teria coragem de cobrar. Então, eu acho que a gente está no meio desse processo, das pessoas começarem a entender que o crochê é um trabalho mais caro mesmo. Então, é a gente continuar firme no nosso propósito. Sim, a gente, na nossa postura também, né, de que esses dias nós estávamos, sempre surgem as dúvidas, né, do quanto cobrar, e aí eu estava conversando com uma cliente que ia vender para uma loja, e aí eu contei da minha experiência, né, que, ok, né, a gente, cada um vai achando meios, mas às vezes a loja quer baratear tanto, porque ela vai revender, e aí o que aconteceu comigo foi quando a pessoa perguntou, mas se eu comprar 60, eu disse pra ela, olha, o braço que faz um é o mesmo braço que vai fazer 60. Não é uma máquina que eu vou otimizar, vou botar lá, né, 60 e a máquina vai cortar. É diferente, né? Então a gente precisa fincar o pé e insistir, porque às vezes, de repente, a vizinha que sabe fazer tricô e quer comprar uma coisa de crochê não vai valorizar tanto, né? A vizinha ou alguém da família. Mas se a gente vai insistindo e vai mostrando e vai achando maneiras diferentes de mostrar o nosso trabalho, as pessoas vão conseguindo enxergar com mais valor, né? Com certeza, eu acho que é esse o caminho. Para mim é esse o caminho, é ir com postura e falar, não, é esse o valor. Sei que não, se você não pode hoje, infelizmente eu não tenho o que fazer. Quem sabe numa próxima. E dar facilidades, né, de pagamento, isso pode ajudar. Então, encontrar maneiras de poder dividir que não pese tanto. Se ela gostou tanto, de repente ela vai conseguir comprar, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Deixa eu ler aqui o da Andy. Laura, percebo que muitas somos de faz. Cada período uma paixão doida por algum nicho. Dá para misturar as escolhas e múltiplas paixões? Ou porque e múltiplas paixões, ponto de interrogação. Focar em um só me parece tão vazio às vezes. Viajei, gurias? Pergunta a Dona Ente. Olha, não existe jeito certo e errado também, né? A gente não está aqui para ditar regras que tem que ser desse jeito. O que eu vejo depois de muito quebrar a cabeça, que quando a gente começa a querer ir para muitos nichos, né, é mais difícil da gente expressar. Porque imagina se você faz amigurumi, você vai ter um público que curte amigurumi. Se você faz bolsa, o público é outro. Você vai fazer tapete, é um outro público. Então, eu acho que o desgaste é muito grande. Não que esteja errado. Eu gosto de pensar, um exercício que eu gosto de passar, que é o seguinte: a gente tem que pegar tudo que a gente gosta de fazer, o que a gente quer vender, e pensar que eles são ingredientes de uma salada. Cada produto que você vai fazer são ingredientes de uma salada. E aí você vai colocar todos eles juntos. Como é que vai ficar essa salada? Vai ficar gostosa, assim? Ela vai ficar... As pessoas vão querer comer essa sua salada, que você misturou tudo isso? Ou vai ficar algumas coisas meio estranhas, assim, que ela vai olhar, mas eu não sei se isso daí combina. Porque isso quando causa uma estranheza na pessoa, é mais difícil você convencer ela, porque fica muito confuso. Então, hoje em dia, nas redes sociais, né, a gente falando um pouco mais, assim, quanto mais clareza você tem, mais fácil você consegue vender, assim, é mais fácil. E é mais fácil de você postar, é mais fácil de você falar, porque é um nicho só. Eu sei, porque eu te entendo, porque eu era essa pessoa, eu achava que o artesanato era um nicho e eu tinha que fazer de tudo. Só que na minha loja, eu tinha uma loja dentro da loja, porque eu tinha uma loja de armarinho lá, eu tinha de tudo, todos os materiais possíveis.
Mas isso é muito trabalhoso, é muito mais difícil. Então, para facilitar, diminuo os produtos. Eu acho mais fácil hoje em dia. Sim, 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 sim. Boa noite para quem está chegando. A Rosa acabou de dar boa noite. Sejam todas bem-vindas. Nossa live fica gravada para quem perdeu o início. Já falamos de muitas coisas importantíssimas, então volta lá para assistir o início. Eu quero retomar algumas coisinhas que tu estava falando, Laura. Uma das coisas do nicho é que muitas vezes a gente pensa assim, ó, amigurumi é um nicho, mas não Sim, necessariamente, né? Às sim. vezes a gente consegue, dentro do amigurumi, Nichar mais pegar ainda. algumas coisinhas. Isso. Um nicho que eu acho que a gente consegue, assim, para quem é mais apaixonada por várias coisas, fazer, né, mais de uma coisa, por exemplo, é para quem trabalha com produtos para a maternidade. Porque aí a gente consegue trabalhar com kits maternidade, consegue trabalhar com tapetes, consegue trabalhar com Amigurumi. cestões e com amigurumis, né? A gente tem alguns exemplos de marcas de sucesso, marcas de crochê, né, de sucesso, que faz, né, artesã transita entre esses meios, mas se a gente for olhar essa marca, né, for olhar as redes da marca, por exemplo, deixa eu pensar, acho que é Menina Prendada Ateliê, ou é Guria Prendada Ateliê, que é daqui do Sul, é daqui de Cachoeirinha, eu adoro as coisas dela. Todo o feed dela é só de coisas para a maternidade. Ela vai ter o amigurumi, ela vai ter coisa para porta, ela vai trazer quadrinhos e coisinhas que tem a ver com maternidade, às vezes até alguns outros produtinhos para revender, mas é só maternidade. Então o nicho é esse. Ela está falando com quem vai dar um presente para uma mamãe ou quem está gestando e quer comprar, né, as suas coisinhas para o seu quartinho. Eu entendo que esse é um assunto, né? A gente tem live falando só sobre nicho. Eu sei que nicho é muito difícil a gente pensar. Né, ainda retomando uma das coisas que tu falou, essa coisa da salada, é bem isso, né? Tem coisas que combinam, que falam entre si, que conversam entre si, e tem coisas que não. Aí, se a gente pensar em bolsas, se eu for fazer bolsas, né, e de repente quiser fazer tapete, fica mais difícil de conversar com essa pessoa, né? Fica mais, digamos que pode ser um sabor agridoce, É, mais complicado, né? sim, Mais difícil achar alguém que tenha esse paladar, sim, né? com Usando certeza. a analogia da comida. E outra coisa que eu acho que tu falou que é muito, muito importante também, que do ser mais difícil, também é mais caro. Porque a gente vai ter que ter mais materiais, né? Vai precisar de investir mais, além de ter as alças para as bolsas, além de ter o fio mais leve para a bolsa, tu vai ter que ter um outro tipo de fio para o tapete, um outro tipo de fio para o amigurumi, se quiser fazer tudo. Não é que não possa, retomando uma das perguntas lá da Ângela, né? Que a gente não pode misturar, tem que separar tudo. Não é que tem que separar ou não pode fazer. Mas nem sempre o que a gente gosta de fazer, a gente precisa vender. Às vezes eu posso fazer minhas roupinhas só para ser feliz, para ser o meu hobby, né? Eu acho que fica mais tranquilo, eu acho que fica mais leve. E empreender já não é algo fácil. Então, quanto mais a gente facilitar essa parte, principalmente da produção, Uhum. de investimento, né? Falou de investir em alça, de produtos. Quanto mais a gente facilita isso, melhor para a gente, mais leve empreender fica. Então, a parte do nicho, eu acho que é um Uhum. pouco disso. A gente precisa encontrar, não precisa ser amigurumi. Porque até você falou do Uhum. amigurumi, realmente, uma pessoa que faz amigurumi com motivos mais religiosos não vai ser o mesmo público que faz um amigurumi de personagens, de coisas mais Uhum. nerds. Então, a gente precisa definir isso. Então, pensar numa liga que você pode criar, né? Pensar assim, como é que eu consigo ligar todos esses produtos? Pode ser como esse caso que você passou, né? Ah, é maternidade. Aí eu consigo trabalhar com tudo. Mas é mais a questão de facilitar a sua vida no empreender, não que você não possa fazer. Uhum. E Com faça. Eu certeza, com adoro certeza. fazer. Tipo, o meu tapete aqui na sala que faz o maior sucesso é com fio de malha. Eu gosto de trabalhar. Mas hoje eu não vou trabalhar vendendo fio de malha, né? Com produtos com fio Uhum. de malha. Então eu fiz as minhas escolhas. Não que eu não precisa fazer nunca mais. Faço um Uhum. off.
Sim, e também não quer dizer que porque hoje a gente trabalha, né? Tu trabalha mais com fios finos e trabalha mais com bolsas, que daqui a um ano o teu empreender não vai ter mudado e, enfim, a tua estratégia, de repente, né? Se apaixonou, como diz a Ângela, por alguma outra coisa que naquele momento está fazendo mais sentido para ti, tu pode Com certeza. começar a Mudar, trazer né? essa coisa para o teu negócio, pode mudar também, né? Temos uma pergunta da Mariângela que eu também achei muito legal. Eu vou jogar a bola para ti, Laura, que eu ia chamar a Ângela de novo. Em relação a valores, o mercado hoje não está cobrando muito caro no material porque é moda? Não sei. Isso é mais difícil de responder, né? Porque a gente não, eu não tenho, né, Uhum. como é que eles estão comprando, né? Tudo está inflacionado. Pode ser que, claro, isso está muito mais valorizado. Em parte é bom, porque, né, o mercado está aquecido para o nosso lado, mas eu entendo também que tem. Nossa, quando eu comecei, eu estava lembrando, pagava tecido, pagava R$ 12 no metro do tecido, tecido bom. Hoje em dia é impossível. Então, eu não sei aonde que está Uhum. essa inflação dos produtos, né? Eu entendo que isso realmente está caro, mas eu não sei se é aqui do Brasil, se é a economia. A gente poderia ir para outros lugares que eu acho que essa resposta eu não tenho. Depois eu boto para vocês, gurias, porque eu também não achei o arroba. Eu boto nos stories o arroba, que eu não me lembro mesmo se é Menina Prendada Ateliê ou Guria. Guria. Mas eu vou olhar e mando para vocês. O ideal seria escolher um tipo de trabalho? A Rose perguntou para nós. Não sei se é tipo de trabalho. Eu acho que é pensar. Uma coisa que você pode fazer é pensar o que faz sentido para você. Eu, quando eu comecei a fazer bolsa, eu fui testando. Fui testando técnica, então eu fiz fio conduzido, eu trabalhei com motivos mais elaborados. E eu acho que não tem um tipo, né, de trabalho, mas é pensar muito o que você gosta de fazer, como que é o seu fazer. Eu gosto de, apesar de trabalhar com fios finos, eu encontrei uma maneira de deixar o trabalho mais rápido, de facilitar o trabalho, de ser peças mais práticas de fazer. Então, é testando, é colocando e vendo o seu jeito de fazer, o que faz sentido para você, é encontrar o seu valor. E aí, a partir daí, você encontra o seu jeito de colocar isso para o mundo. Sim, hoje a gente acaba se comparando muito com o outro que já está no mercado de repente há um tempão e querendo, né, que a nossa peça já saia perfeita e querendo, às vezes eu vejo, né, uma artesã que está fazendo um sucesso com uma bolsa e eu resolvo que eu vou fazer igual aquela bolsa, que vou vender horrores. Nem sempre é assim, né? Porque é uma caminhada, não é porque aquela artesã está vendendo 20, 30 daquela bolsa que eu vou fazer uma igual e vou vender 20, 30, porque, né, às vezes, ou é o mesmo público que está ali nos dois lugares, ou o meu público é totalmente diferente, né? Tudo é uma construção. E aí, assim como a gente precisa construir o nosso conhecimento no crochetar, porque, né, para quem está realmente começando, às vezes eu vejo que as alunas se frustram muito, porque eu não consigo executar a peça exatamente do jeito, né, que eu estou vendo na internet. E aí a gente esquece da parte prazerosa. Porque, na verdade, o artesanato é para ser Sim. prazeroso, é para a gente curtir, é para a gente ser feliz. Que coisa maravilhosa e que privilégio a gente poder ser feliz e ganhar dinheiro com uma coisa que a gente é feliz. Mas, se a gente entrar nessa bala comum de que eu tenho que ganhar dinheiro com isso e sair correndo atrás da máquina desesperado, que tem que fazer tudo porque tem que pagar as contas e nananana, a gente esquece da outra parte, né? E aí, de repente, o artesanato vai se tornar uma coisa ruim, uma coisa que não vai ser prazerosa, que vai começar a doer o braço porque eu tô apertando o ponto, porque eu tô com raiva de estar fazendo aquilo ali, né? É exatamente isso. Eu acho que a gente é tentar entender como que é você no artesanato, né? Como é que é você criando, como é que você gosta de fazer, para realmente continuar isso mais gostoso. Para mim, eu gosto de fazer o que eu gosto de usar, o que faz sentido para mim. Eu acho que não Uhum. tem, assim, o que eu tenho conseguido hoje, eu acho que muito é por isso, porque a gente acaba transmitindo muita verdade.
Então a gente não pode ficar comparando, não pode pensar qual é o tipo que a gente tem que fazer. Não. O que faz sentido para mim? A gente vai encontrar um caminho que outras pessoas também vão se conectar com isso. Porque é mais gostoso, é realmente mais leve. Então já entra naquela coisa, vamos deixar o nosso trabalho mais leve. Realmente é um privilégio poder vender o que a gente gosta de fazer. Mas a gente tem que gostar do que a gente está fazendo também. Se eu fosse fazer uma peça, sei lá, um fio que eu não gosto de trabalhar, não ia ficar legal. Um fio, um modo de fazer, um estilo diferente do que eu faço hoje, não ia ficar legal, porque não sou eu fazendo. Então a gente precisa entender assim, o que eu gosto, quais são as cores, e o passo a passo, quais são as cores, qual é o fio, qual a alça que eu gosto de usar. E entendendo, assim, eu tô falando no caso das bolsas, mas entendendo as nuances de cada pedacinho do seu produto para colocar mais verdade. E isso, com certeza, vai se conectar com o público certo. Sim. Maria Ângela colocou também. Devo ter produtos à pronta entrega ou só por encomenda? Então, essa era uma pergunta que eu tinha deixado aqui, que eu ia falar. Eu acho que vai muito do jeito que você quer trabalhar também. Tem gente que gosta de trabalhar com produtos de pronta entrega só, tem gente que gosta de trabalhar sob encomenda. Então, vai de acordo com o jeito que você prefere trabalhar. Você prefere criar do seu jeito e colocar para vender? Pode ser. Eu quero trabalhar com encomenda. E aí, quando a gente trabalha com encomenda, é legal também a gente delimitar como é que vai ser esse processo da pessoa fazer um pedido para você. O que você vai aceitar, o que você não vai aceitar, o que ela pode escolher, como que ela vai pagar. Então, a gente precisa deixar isso tudo muito bem definido, para não entrar em enrascada, porque acho que todo mundo já entrou em alguma enrascada, principalmente em encomenda, né? Então, já tomou calote, já cobrou preço que não era para ser aquele. Então, quanto mais a gente conseguir definir a encomenda, isso facilita também para o nosso trabalho. Mas não existe um certo ou errado também. Exato. Eu acho que, gurias, não existe assim, ó, o que a gente tá falando, nenhuma coisa é assim, ó, vai por esse caminho que esse é o caminho certo. Não. O que a gente tá trazendo a nossa experiência, né, o que a gente já viveu, o que a gente já entendeu da nossa trajetória, né? E para auxiliar vocês, para que vocês entendam e filtrem aí o que faz sentido para vocês ou não. Beleza? Vamos né, deixar esse ponto certo. E uma coisa que eu acho que é muito importante dessa questão das encomendas é não aceitar uma encomenda sem tu nunca ter feito aquela peça. Porque isso é um dos piores erros que a gente pode cometer quando trabalha por encomenda, falando por experiência própria, gurias. Porque às vezes, assim, a gente se empolga super, é uma encomenda maravilhosa, linda, tudo de bom, mas se tu nunca fez aquela peça, mesmo que seja fio premium, fio residual, às vezes vai levar um trabalho, um tempo tão longo para conseguir fazer que o que tu vai ganhar não vai pagar as tuas horas de trabalho. Às vezes vai pagar o fio e um pouquinho, mas não vai pagar todo o trabalho, a incomodação e todos os perrengues que tu levou para conseguir fazer aquela encomenda, né? Mesmo que tu decida trabalhar sob encomenda, é interessante, de repente, ter um catálogo. E aí, às vezes, para quem está começando, tu vai me dizer assim, Bruna, mas como que eu vou fazer um catálogo se eu não tenho dinheiro para investir? Gata, compra um fio residual, falando do fio de malha, tá, gurias? A Laura trabalha com outro tipo de fio, mas falando do fio de malha, que é a minha paixão, vocês podem, por exemplo, compra 2 fios e faz um cesto menor, faz outro cesto, desmancha, faz outra coisa. Se tu for falar com a Mari, pra gente miúda, ela vai dizer isso pra vocês. Eu cansei de desmanchar peças para usar o fio em outra peça para poder fazer foto, para poder... Então, no início é mais ou menos isso. Assim a gente também vai aprimorando a nossa técnica, né, Laura? Com certeza, eu já desmanchei muita coisa. E eu lembro, saindo um pouco do crochê, uma das histórias de empreender, assim, que é uma moça que ela pinta banquetas. Ela é super famosa, talvez você já até conheça, a Ju Amora. E ela começou, eu vi um vídeo dela que quando ela começou, ela tinha 2 banquetas. Ela pintava, tirava foto, pintava, passava branco de novo, fazia um outro banqueta. Então, assim, a gente também tem essa oportunidade no crochê. Na costura eu não tinha isso.
Na costura eu não Sim, tinha, mas eu cortou, consegui já era. organizar. Já era. Mas eu consegui organizar, era mais fácil. Realmente no crochê é muito difícil, principalmente precificar. Como é que você vai passar o preço se você nunca fez, você não sabe quantas horas você vai demorar. Por mais que você tenha ideia, é muito estresse. Então, coloque limites. Como é que as pessoas vão fazer? Além do catálogo, o que ela pode escolher? O que ela não pode? Você tem um modelo, é isso que ela pode fazer. O que ela pode mudar? Isso e isso. Então é isso que você vai passar. Porque as pessoas chegam, né, hoje em dia, com foto de Pinterest, vai no Google, vem aqui no Instagram, procura as coisas. Eu quero um igual. Você não sabe como é que foi feito, tem muita coisa envolvida. Então é muito difícil você fazer sem saber. Mas, então, pode fazer um teste, pode pegar a ideia. Não, ainda não sei o preço. Porque uma coisa importante na encomenda, passem o preço antes de você fechar. Porque não deixem a cliente ter a surpresa do valor que você vai passar. Porque ela pode falar, não vou pagar isso. Então, é importante. Tem muita gente que pega encomenda, mas não passa o valor, não pega adiantamento. E aí a pessoa pode sumir, pode não querer pagar aquilo que você cobrou, e aí o que você faz? Você gastou, e aí você vai ficar com prejuízo, e aí vira um estresse. Então, quanto mais vocês delimitarem o que vocês podem fazer nas encomendas, isso facilita o seu trabalho. Sim, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada do empreender também, a gente sempre fica meio assim do cobrar, né? Não sei vocês, mas eu no início Sim, era muito mais difícil. Não que hoje seja fácil, mas no início era muito mais difícil, assim, né? Entender quanto é que eu vou cobrar por uma encomenda e o falar, de repente, às vezes, né? O preço para cliente, eu já ia falar achando que estava caro. Eu já ia assim, pensando, ai meu Deus, tá caro, não vai querer. E às vezes, pegar só a metade do valor também é um risco, principalmente quando tu vai fazer uma encomenda que é mais com personalizada. certeza. Não, E aí, tem que ser 100%. uma vez eu ouvi uma artesã falando assim: se a gente for comprar no americanos.com, tu vai pagar o valor inteiro e depois ele vai te entregar o produto. Depois que o produto vai chegar na tua casa. Então, tu não pode querer cobrar do cliente metade para te fazer, para te depois voltar e dizer, fulano, a tua peça tá pronta, e aí o cliente vai te dizer, agora eu não tenho dinheiro. Porque já aconteceu, né? Não sei se por aí já aconteceu, Lara. Por aqui já Já aconteceu. aconteceu de ninguém ir buscar a encomenda, e eu não tinha cobrado. Então, e aí depois disso, depois que eu ouvi, né, claro, essa artesã que falou isso, trabalha com costura criativa, a Fagi Andoso, adoro seguir ela, e ela fala de um jeito, assim, muito divertido sobre as coisas, né, ela é muito engraçada, e depois disso eu disse, gente, nunca mais eu vou cobrar metade. É isso, é o valor inteiro, é o valor da peça tá aqui. Tu precisa pagar esse valor para eu abrir o espaço na minha agenda. Porque aí quando a gente mostra para o cliente que tu tá reservando um tempo para fazer a peça dele e que na verdade aquele dinheiro, né, aquele valor que ele pagou, ele tá reservando o teu tempo, ele tá reservando, né, para te fazer aquela peça, também fica mais claro, né, essa negociação de que, ok, ele pagou por aquilo e tu vai entregar né, a peça para ele. Com certeza. Ângela, por que será que tem... Andy, não me chama de Ângela. Por que será que temos essa coisinha cutucando que o nosso preço tá alto? Lugar comum isso, né? São anos e anos da gente ouvindo, né, que o artesanato não é valorizado. E agora é uma luta muito grande pra gente botar esse artesanato pra cima de novo, né? Eu falei sobre isso. É uma questão histórica, isso vem de muitos anos, né? Acho que não caberia uma live só para a gente falar sobre isso, sobre a Com desvalorização. certeza. Mas eu falo, isso é passado. A gente tem que pensar que isso é passado. A gente não vai mudar. O que a gente pode mudar é daqui para frente. Então, é pensar daqui para frente. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para as pessoas começarem a ver o nosso valor? E realmente é expressar, né? Mas eu gastei tanto. Não, existem diversas maneiras, né? Então, a gente fala, a gente tem que se unir, assim, artesãs, que a gente tem que se unir, que a gente está tudo na mesma. E aos pouquinhos, e mostrando, e aos pouquinhos a gente vai mudando a história. Mas porque o passado a gente não vai conseguir mudar, então bola para frente. Isso
Aí, eu penso que a gente até falou disso numa outra live juntas, que eu acho que tu expressou muito bem, que é a questão da nossa postura, né? É a postura de que eu trabalho com artesanato, é o orgulho do ser artesã, e aí a gente vai conseguindo transformar quem está primeiro à nossa volta, né? Quem está nos assistindo, quem está aqui mais próximo de entender que o artesanato vale muito e que precisa valer mais ainda do que a gente está cobrando hoje. E aí, voltando nos materiais um pouquinho, hoje eu tô faladeira, né, gurias? Meu Deus, Mas acho que foi vamos porque semana falar. passada não teve live. Semana passada eu não fiz live, então hoje eu tô Você vai faladeira demais. falar até a hora que vocês quiserem. Tá. Voltando um pouquinho no preço dos materiais, eu penso que hoje eu conversei já com muitos fornecedores e, né, trocando sempre ideias, né, porque a gente está sempre, como artesã, eu estou sempre buscando os produtos de qualidade pelo menor preço, porque eu sei que a artesã vai transformar isso numa peça e eu quero que ela tenha muito lucro nessa peça, né, que não fique pesado o material, né, antes de tudo, antes de ser fornecedora de materiais, eu sou artesã, então eu quero que vocês tenham a possibilidade de comprar um num preço justo. E para todo mundo, né? Subiu muito, a pandemia acabou com os preços, né? Foi tudo para as alturas. Agora está começando a dar uma baixada, mas eu penso que também o que aconteceu no nosso mundo artesanal foi que os materiais também foram se especializando. Hoje a gente tem uma gama infinita de possibilidades de material, né? Tem o fio residual que vai ser o bem baratinho. Tu ainda encontra o fio residual de R$ 17 para isso tu procurar muito. Só que não vai ser o fio residual mais selecionado, que tem menos emenda, que tem menos variação. Vai ser aquele todo picotado horroroso, que tu consegue trabalhar e consegue fazer peças com ele. Sem dúvida nenhuma, vai levar mais tempo, né? Vai ter mais trabalho. Vai ter o fio de malha premium que está mais caro por causa da sua composição ou por causa de, né, alguma coisa diferente, por exemplo, um da WG que é, como é que eles dizem? Como se fosse um skin, né, que parece uma pele de cobra. É uma coisa diferente, especial, né? Uma coisa maravilhosa. Ou um fio de malha agora estampado, que temos nos premiums, né? Algumas possibilidades. Também é uma coisa diferente, né? Uma coisa produzida. Os próprios fios mais finos, se a gente parar para pensar, tem fios que são importados. É como um fio de As lã, lãs um a artesanal, né? qualidade das lãs estão ficando cada ano mais assim especiais, né? Então isso é um custo. Exatamente. Isso eu penso que a gente precisa também ensinar o nosso cliente nesse sentido, né? Assim como eu tento ensinar vocês quem está começando, né? A diferença entre o premium e o residual, a diferença que não quer dizer que para ter elasticidade a malha precisa ter elastano, né? Porque a gente sempre faz essa, né? Essa ligação, precisa ter o elastano para ter elasticidade, não necessariamente, né? A gente, ou que nem a gente brinca para quem está iniciando no mundo artesanal, tricô é 2 agulhas, crochê é uma agulha só. A gente também precisa ensinar o nosso cliente que um fio se dá melhor para uma peça, outro fio se dá melhor para outra peça, e isso também vai ter uma diferença de custo, né? Com certeza. O que antes, né, as pessoas faziam, que não tinha tanta opção, que era mais barbante, né? As pessoas faziam muito barbante, ou fio aqueles bem fininha, linha Crea. Então, que era um custo mais barato, né? Tem um custo mais barato. Hoje não. Hoje a gente tem uma gama enorme, né? Hoje eu tava vendo um history numa loja lá na Mega de alça. Eu falei, gente, ainda bem que eu não Eu tô fui. desesperada de Ainda não bem ter que ido eu na não Mega. fui, senão eu ia Desesperada. ficar. Não, eu ia ter que ficar lá trabalhando. Mas, e é muito incrível como as coisas estão mudando. Então, a gente tem que ficar feliz por isso. Eu acho que a gente tem que ficar feliz e Uhum. tentar ir aos poucos mostrando o que a gente pode mostrar para os clientes, mostrando o nosso valor. Eu acho, você falou sobre postura, eu lembrei de algo. A nossa postura é importante. Quando a gente vai e mostra, eu tenho uma pecinha aqui tão bonitinha, isso já mostra uma coisa que a gente está se diminuindo. Então, mude a sua postura, o jeito de você falar, o seu trabalho é seu trabalho. Então, não tenha medo, Uhum. vai, é isso que você escolheu fazer e bora.
É verdade. A Ângela falou, a Maria Ângela, não a Andy. Estive, estão com duas Ângelas, por isso que eu tô ficando doida, Ângela, hoje. Estive na Mega e vi alças de bolsas a R$ 80. São, eu imagino que era lindas que ela ia dizer, porque ali a frasezinha cortou. Ah, gurias, o que que eu posso dizer para vocês como uma pessoa que faz alças também, tá? Depois eu passo a bola para ti, Laura. Que na verdade, se a gente parar para pensar assim, uma bolsa, vou pegar aqui uma mateira que eu estou fazendo aqui, tá? A mateira sem alça, só ela, é um estilo, né? Ela tem um jeito. Se eu colocar só a alça, vai dar uma diferença. Se eu colocar a alça e mais um pendurico, vai agregando. Vocês entendem que a percepção em relação a essa peça faz diferença, né? O que a gente for agregando vai fazendo diferença. Então, assim, é diferente a gente pegar uma bolsa com uma alça toda de crochê e, de repente, pegar uma bolsa com uma alça a R$ 80. Eu concordo que a gente vê, né? Às vezes é só a marca que está em cima e é um valor abusivo. Acho que a gente precisa fazer esse filtro. Isso, e, né, em qualquer lugar, né? A gente precisa pesquisar, fazer o filtro, ir atrás, olhar. É legal, né, o poder ir na Mega, porque daí tu consegue pegar, né, as coisas que estão ali, às vezes consegue ver. Quando teve uma feira aqui, eu conheci uma marca que eu queria muito conhecer de alças, de fivelas e coisas de metal, que o pessoal falava muito. A gente está sempre buscando metais diferentes, né, para fazer as bolsas. E aí, quando eu cheguei, eu me decepcionei horrores, porque eu disse, gente, não, eu não vou trabalhar com isso jamais. Porque era um metal que a gente via que ele ia se desfazer muito rápido, que não, ele não ia durar, né? Não ia. Eita! Trancou para vocês aí também, gurias. Minha internet hoje tá uó. Aqui eu tô vendo, tá normal aqui pra mim. Pode... Ah, tá. Voltou. Aqui para mim tinha ficado tudo trancadinho. Então, na verdade. Né, é legal a gente ter essa oportunidade e também poder perceber e mostrar de alguma maneira, né, as diferenças sobre as diferenças de ter ou não ter as alças. A Laura trabalha muito com mais de uma opção, né, Laura, quando nas tuas bolsas para venda. Sim, eu trago. E você pode trazer uma alça de R$ 80, que isso vai agregar naquela bolsa. Mas eu tenho opção. Ah, você não quer essa alça? Eu tenho essa. Pode trazer isso como opção. Se alguém quiser pagar, ok, tá ali. Mas se não, você tem uma alça, você tem uma outra variação que pode ser de acordo com o que ela quer, né? Eu não sei qual que é o tipo de alça. Alças de madeira, por exemplo, são caras mesmo. Não sei se qual alça que você viu. Mas elas têm um custo mais caro mesmo. Verdade. Para quem disse que só conseguiu chegar agora, vai ficar gravado. Não fique triste. Mais uma pergunta. Preciso aparecer no Instagram para falar do meu produto? Existem diversas maneiras. Também aqui não existem regras, você não tem que nada. É questão de você encontrar a sua maneira de fazer. Eu tenho uma amiga, a Empório Coralina, que vende vela, ela pouquíssimo aparece. Se você olhar lá, Empório Coralina, ela vende velas, são lindas. E ela é muito difícil ela aparecer. Hoje ela postou que ela tá na Mega, mas o feed dela quase não tem ela não aparece, igual eu e a Bruna que fica aqui exibida nos stories. Mas é muito de acordo com cada uma. Eu coloquei aparecer, sim, isso foi uma meta pessoal minha. Eu sempre fui muito tímida, fui muito na minha. E eu coloquei, quando eu comecei, falei, eu vou trabalhar mais na internet, vou usar isso como meta pessoal, aparecer e vamos ver o que dá. E foi um aprendizado. Hoje, para mim, é muito mais fácil abrir os stories e falar do que escrever um texto e pensar como é que eu vou postar. Então, para mim, isso é muito mais fácil. Mas foi um aprendizado. Foi alguns anos, uns 2 anos já que eu tô aqui tentando e fica mais fácil. Até fazer live. Se a Bruna me chamasse 2 anos atrás para fazer uma live, eu ia fugir. Hoje pode me chamar toda semana.
Exatamente o mesmo processo aconteceu por aqui. Tanto que hoje, até pessoalmente, eu já consigo ser um pouco mais desenvolta. Sim. Mas eu sou mais tímida, então né, é mais difícil, era muito difícil para aparecer no início. Eu escrevia tudo que eu tinha que falar e ficava lendo antes de aparecer. Às vezes Roteiro, gravava estudava, igual a atriz. 20 vezes, exatamente. Ou gravava, porque né, antes de postar, eu gravava, né, para ir para os stories, gravava, achava horrível, gravava de novo, gravava 20, 30 vezes. Hoje eu apareço descabelada, como eu apareci hoje de manhã. E aí é uma vez só. Assim, às vezes eu tô em algum outro lugar e vou fazendo e já vou falando. E daí as pessoas dizem, nossa, como é que tu consegue gravar uma vez só? Gente, é porque uma que otimiza o tempo, a gente vai entendendo que quanto mais espontâneo, mais fácil, melhor. E outra que o aparecer todos os dias. Mas um exemplo de uma pessoa que não aparecia lá no início, que hoje aparece também, que é maravilhoso, é o Urian. Lá no início, quando ele fazia amigurumis, ele aparecia só os amigurumis, e aí ele falava com a voz dele, né? Aparecia só a voz dele contando a historinha sobre aquele amigurumi. Então, de repente, uma forma lá pelos stories, né? Aparecer as tuas mãos e a peça, tu mostrando ela ou falando alguma coisa sobre ela, né? Sem aparecer a tua figura, né? Focando mais na peça. É uma possibilidade, e aí, com o tempo, de repente, essa vergonha vai passando. Mas é isso, não é obrigatório que precisa aparecer ali todos os dias e tudo mais, né? É que a gente, com o tempo, vai entendendo o que faz sentido pra gente ou não, né? Tem gente que não gosta de aparecer e consegue trabalhar sem aparecer, né? Com certeza. Eu acho que é encontrar, mas uma das coisas assim, muita gente tem vergonha, né? No começo a gente tem vergonha, eu fui igual a Bruna, fazia roteiro, estudava para fazer um history. Hoje, vai o que dá. Então, isso vai ficando mais normal. Mas uma coisa que eu coloquei para mim, não tô falando que vocês precisam fazer isso, que precisa aparecer, mas que eu ia fazer o que precisava ser feito. Então, essa é uma frase que eu faço isso até hoje, quando eu tô me vendo travada. Não, eu vou fazer o que precisa ser feito, se é isso que eu quero, se é o que eu quero conquistar, bora lá, a gente aprende e vamos. Então, é uma frase que eu levo sempre, vai. Se eu acho que para mim eu precisava aparecer no começo, eu achava que eu precisava aparecer, então eu ia encarar, porque eu queria que desse certo. Mas não que você precisa fazer isso. Então, encontre, vai fazendo como a Bruna. Eu comecei assim, né? Porque eu só mostrava minhas mãos, explicava a peça só com as minhas mãos. Depois, aos pouquinhos, que eu fui dando a cara aqui, e aí isso realmente fica muito mais tranquilo. Mas depois de muito praticar. Isso aí. A Ângela colocou assim, gente, sinceramente, essa obrigatoriedade de aparecer é um saco. Exemplo de comprar nas Americanas. Os donos de empresas ficam aparecendo a cada meia hora. Gurias, eu vou trazer aqui, assim que eu li esse comentário da Ângela, eu me lembrei da Bia do Foteiros. Eu falo muito sempre dela para vocês. O conteúdo dela é incrível. E ela, na live que a gente fez juntas no final do ano passado, ela falou, para mim aquela live assim, abriu minha mente em muitos sentidos. Eu tenho o curso dela, que já foi revolucionário na minha vida, mas as coisas que ela falou aquele dia assim, me deram um start de nós somos funcionários para o Instagram. E às vezes a gente fica reclamando que o Instagram não entrega, porque as minhas coisas não vão. Porque se a gente parar para pensar, o que a rede social quer? Ela quer que a gente poste. Ela quer que a gente gere conteúdo, certo? Hoje a gente está no mundo do conteúdo. Se o teu trabalho é na rede social, o que tu precisa fazer? Se tu não quer aparecer, tu precisa achar uma maneira de mostrar para as pessoas que tu estás funcionando, que tu estás trabalhando. Então, essa coisa de aparecer e dar o bom dia, né? A Laura, eu adoro que aparece aquele tapete maravilhoso, delicioso, com seu cafezinho dando bom dia. Eu, às vezes, quando é época de flores, mostro flores para vocês. Ou, às vezes, quando eu tô com outras inspirações, trago frases e outras coisas. É pra gente dizer para as pessoas, estou com a minha loja aberta. Isso. Mostrar o processo do que tu tá fazendo é mostrar para as pessoas, estou produzindo peças. E aí, é um saco aparecer? Concordo que é um saco. Eu concordo que essa obrigatoriedade de precisa postar 10 vezes por dia, 10 stories, 2 feeds, nananana,
É uma sobrecarga? É. Só que a gente precisa entender que o quê? A pessoa que posta 2 vezes no feed por dia e 10 stories, por exemplo, tá? Esses números são exemplos, não é que é uma regra. E 10 stories por dia, o Instagram vai entregar mais do que a Bruna que aparece um dia sim e 3 não, e no feed vai uma vez por semana. Vai ser diferente, porque a Bruna é como uma funcionária que aparece na empresa de vez em quando para varrer o chão e já sai, ou não entrega as suas tarefas. E aí a Laura tá ali aparecendo todo dia, tá mostrando os seus produtos, então ela vai ter mais seguidores, ela vai aparecer para mais gente, porque ela tá ali todos os dias. E aí eu acho que isso, assim, abriu a minha cabeça de uma maneira, porque o trabalhar com digital é isso, né? A gente trabalha com o digital. Nós Saludos! estamos muito Eu chique hoje. amo Chile! Eu ia dizer I love you, Chile. Olha a cabeça da pessoa. Não quer dizer que a gente, que assim, né? Que seja isso, que seja obrigatório aparecer todos os dias, 15 vezes por dia, 20 vezes. Mas a gente precisa entender o porquê que de repente não está sendo entregue, né? Além de, claro, visualmente ter que ser agradável o que a gente está mostrando. Quando a gente trabalha no digital, se tu fosse trabalhar numa loja, tu ia abrir as portas da tua É isso que eu loja, ia tu ia falar. limpar a loja, né? As pessoas iam passar, tu ia querer ter uma vitrine atrativa. Então, no digital, fala aí para nós, Laura, o que que é no digital a nossa loja Eu física? acho que a gente tem que pensar a mesma coisa. Na loja física, a gente não tem que estar todo dia. Tem que estar lá de segunda a sexta, entrando gente ou não. Aqui, a gente tem a oportunidade de ter uma loja sem custo e a gente tem que abrir todo dia. Uhum, Não quer dizer que você precisa postar. Hoje, eu tirei esse peso de postar uhum, X vezes por semana. Eu posto quando eu tenho. Tem semana que eu acabo não postando nada. Mas eu faço, pelo menos nos stories, em algum lugar, eu estou presente para mostrar, ó, eu estou aqui trabalhando, estou ativa. Se alguém me manda um comentário, se alguém me manda um direct, eu estou lá respondendo. A gente está ativa, trabalhando mesmo, mostrando que a loja está funcionando. Porque se a gente uhum. fica, aparece um dia, aí some não sei quanto tempo, aí volta. As pessoas não têm. Imagina se você numa loja física, hoje eu vou abrir, aí não apareceu ninguém. Ah, não vou abrir porque não apareceu ninguém e volta daqui uma semana. Como é que vai ficar? As pessoas não vão voltar. Então a gente precisa encarar isso aqui como se fosse uma loja física. O digital é a mesma coisa, mas agradeça que você tem a oportunidade de ter sua loja com custo zero. Sim, 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 sim. E outra coisa que isso eu tô aprendendo, na verdade, porque eu não faço muito isso, mas uma coisa que quem é do marketing sempre fala, e aí diz, puxa minha orelha, depois eu já leio a pergunta da Ângela, a próxima pergunta, é que a gente precisa mostrar mais de uma vez a mesma coisa. A gente precisa falar, claro que não é exatamente igual, né? Pode ser de ângulos diferentes, mas a gente precisa falar daquele produto mais de uma vez. Que às vezes eu mostro a foto de uma peça uma vez e eu quero que venda, e depois eu saio reclamando, porque não vendeu, porque aquela peça ficou linda, mas isso, mas aquilo. Mas quem viu hoje, às vezes não vai ser a mesma pessoa que vai ver amanhã, ou quem vê o feed não é a mesma pessoa que viu o story. Então, por isso que né, tem que aparecer, sim, os produtos têm que aparecer, sim, E é em mais de um repetição. lugar para quem quer vender, né? A E a gente está falando. repetição de repetir, de falar, e mostrou uma semana, fala de novo. Eu estou sempre falando os projetos, vou lá e falo do projeto. É a mesma coisa. Você, lá vai ela. Pode ser. A gente fica achando, lá vai ela falar de novo que vai vender não sei o quê. Não, as pessoas querem ver. De repente, naquele momento, a sua cliente vai querer comprar. Então, repita. Não tenha medo de repetir. Sim. E aí, meu Insta pessoal deve ser o mesmo da minha marca? Posso ter os dois? Pode, você pode ver. Aqui, de novo, vou deixar aqui, vai aparecer ao contrário. Né? Aqui não tem, você não tem que nada. Aqui na minha almofada, você não precisa de nada. Você pode ter dois, você pode ter um, do jeito que você quiser. O que eu acho que dois dá mais trabalho. Né? Uhum. Você pode usar um seu pessoal só para os seus amigos, familiares e não ter essa obrigação. Mas eu já tive dois e eu acabava ficando nesse daqui.
E eu percebi que eu gastava mais energia aqui, era aqui que eu alimentava, era aqui que eu seguia as pessoas. Então eu concentrei num lugar só. As pessoas gostam também de ver um pouquinho da vida pessoal, gostam de ver. Uhum. Então, eu acho que para mim ficou até mais fácil de concentrar as coisas, de não ficar até postando besteira, sabe? Ah, isso daí eu preciso postar. Né? Então, a gente Uhum. começa a filtrar um pouco isso. É bom a gente ter esse momento offline. Sim. E para mim funciona ter um só. Então, aqui é meu pessoal, aqui é meu profissional, é um lugar só. Sim, eu, Zinha Biscoito Fino, tenho um pessoal da Bruna, né, Tegabi, mas vocês podem ver que ele é tirado às traças baratas. De vez em quando eu penso assim, nossa, faz 3 anos que eu não posto uma foto. Ah, vou botar alguma coisa. Daí eu posto uma fotinha aleatória minha lá. Mas é assim, Postar assim, sem compromisso. Aí você pode ter dois. sim, Mas qual que você isso. vai alimentar mais, né? Uhum, isso. Aí, às vezes, assim, pessoas que eu quero ter contato, ou enfim, esses dias a prima do Felipe, nós somos apaixonadíssimas por plantas e estamos trocando ideias de plantas, me mandou uma mensagem combinando da gente sair pelo Insta pessoal, e eu fui ver, assim, mais de uma semana depois, quase um mês depois. Aí eu disse pra ela, não, me manda tudo na polvo, porque a polvo eu tô vendo todos os dias, é mais fácil de não perder. Porque o pessoal, eu nem tenho notificação do pessoal, porque é isso, eu não olho ele, ou se dá notificação, eu já empurro para o lado, porque eu não vou olhar, né? Então, é isso. Quando a gente trata de trabalho, o que eu penso, assim, que é ruim, é mostrar muito da vida pessoal com o trabalho. Se a gente está falando de um Instagram que é para o trabalho, que é a nossa loja, a gente mostra. Muitas vezes eu venho aqui e conto para vocês que eu tô cansada, às vezes mostra, né, onde tá passeando, ou enfim, né, coisas que tenham a ver com a nossa vida, mostra um pouquinho do pessoal, mas eu não vou estar postando todo dia foto das minhas cachorras, fotos outras aleatórias, né, que às vezes a gente coloca, alguma coisa nos stories a gente coloca, mas a pessoa quando entrar tem que olhar e perceber que é uma coisa profissional, tem que perceber que né, olhar e perceber, a Laura trabalha com bolsas, a Laura é uma artesã. A Bruna é meio confuso o Instagram da Bruna. A gente não sabe se esse Instagram é de cachorro, se esse Instagram é de artesanato. Aí vai ficar mais difícil de vender. E eu coloco, quem me segue já deve saber, eu ponho sábado é meu dia de descanso. Então é meu dia de pausa, que não vai ter trabalho. Não vão ver fazendo crochê, então não vai ter trabalho. Geralmente no domingo também eu sumo. É meu fim de semana de descanso como uma loja. Uhum, Sem problema uhum. nenhum. Na Eu, segunda-feira final a de gente semana, também volta para o faço isso. trabalho. Segunda-feira eu volto ao trabalho e aí a gente volta a aparecer aqui como trabalho. Uhum, Aqui é o foco. Então, vai de acordo uhum. com o que você quer. Aí eu quero manter minha vida privada, assim, minha vida pessoal mais escondida. Então tem o seu, sem Não compromisso, continua a precisa sua vida. mostrar. Mas o que você tem que focar é o seu profissional. Aí você vai de acordo. Quero ter Uhum, dois ou quero ter um? Aí vai de acordo com o que você consegue uhum. fazer também. Sim, sim, eu vejo também que às vezes, né, alguns perfis grandes fazem durante a semana falam muito sobre os seus produtos, mostram mais, né, a sua parte de trabalho e aí aproveitam o final de semana para retomar algumas coisas que têm a ver com o trabalho, mas que são mais da vida pessoal, mostrar algum momento de lazer ou trazer, né, aquelas fotos às vezes de apresentação, coisas assim. Eu acho que isso é bem válido porque mostrar que tem alguém por trás daquela marca gera uma identificação, né? Não é uma obrigatoriedade aparecer, mas eu me identifico muito mais com as bolsas da Laura depois de conhecer a Laura, depois de ver o sorriso dela, de entender por que ela usa aquelas cores, por que ela decidiu usar aqueles fios e perceber que quando eu uso aquela bolsa, tem uma parte da Laura que está andando junto comigo na rua do que só olhar a bolsa passando ali no feed, né? É diferente. Eu acho que é mostrar mesmo. Eu acho que assim é um pouco uma preocupação, não é preocupação, mas mostrar que a gente tá ali, a gente também quer dividir um pouco da nossa vida com outras pessoas. E as Uhum. pessoas gostam disso. A gente recebe muito carinho quando a gente faz isso. E aí, de novo, você não precisa virar, né? Mostrar a sua vida pessoal inteira no fim de semana, tudo. O que você pode mostrar? Pode tirar uma foto do seu cachorro? Posto. Isso te faz bem? Não vai te incomodar? Então vai, coloca, sabe? Mas ter esse equilíbrio, realmente entender o que você quer postar, como é que você quer ser vista.
Sim, como você quer ser vista. É isso aí. Perfeito. E vamos nos encaminhando para o final, gurias, porque já deu mais de uma hora. Acabei de olhar aqui, porque o papo tá bom, a gente não vê passar, né? Ah, Laura, ah, conta para nós uma encomenda que foi inusitada, que foi desafiadora, porque quem trabalha com encomenda sempre tem alguma história. tem muitas, né? E eu acho que eu apago um pouco da minha memória, porque acho que são tantos anos que eu fiquei, gente, eu sempre me pergunto, eu nem sei se eu falei isso da outra vez, mas uma que me marcou muito, que sempre me vem na cabeça, foi um tercinho que eu inventei. Isso foi ideia minha, eu inventei de falar para cliente, lembrancinha de batizado. Ah, vamos fazer um tercinho de fuxico? Mano, eu faço um tercinho de fuxico para você. E aí, era os fuxicos, sério, era desse tamanho. Tipo, eram 50 terços, eu nem sei quantos fuxicos, só sei que eu nunca mais quis fazer fuxico na minha vida. Porque realmente eu não tinha ideia do trabalho que isso ia dar. Então, falei que nunca mais eu ia fazer e foi, assim, traumático. Mas a gente sempre... Encomendas de lembrancinhas, para mim, sempre são mais cansativas, porque a gente tem que fazer sempre o mesmo, né? Então, para mim, eu não curto. Eu tenho muito essa coisa do enjoar, né? Assim, por exemplo, quando eu fazia encomendas, uma coisa que vendeu horrores foi o peso de porta, que assim, eu fazia às vezes 15, 20 numa semana, porque era uma coisa pequena, né? E aí era mais ou menos as mesmas cores, e aí chegou uma hora que eu disse, quer saber, eu não vou mais vender isso aqui. Eu não aguento mais fazer peso de porta. Porque ele é lindo. Hoje eu tava olhando coisas antigas aqui, fuçando, coisas que eu preciso compartilhar com a Iris para ela me ajudar com alguns conteúdos. E aí fui lá para as coisas de antigamente, aí peguei umas fotos e disse, nossa, mas esses né, esses peços de porta eram muito bonitos mesmo. Mas a gente Eu me surpreendendo, assim, né? O quanto eles realmente eram bonitos, mesmo tendo passado anos, isso foi lá em 2018, né? 5 anos lá se vão. Eu ainda continuo achando eles muito bonitos, mas realmente, né? Enjoa, cansa, é uma coisa que tem que fazer muito. Lembrancinha, coisinhas pequenas também, né? lembrancinha, eu já passei dessa fase. Não faço mais lembrancinha. E aí, inspiração no mundo artesanal. Anne Galante, eu vou deixar como a Anne Galante, que foi. Eu fiz o curso dela, Maravilhosa. fui a primeira da primeira turma dela de crochê, e para mim foi um divisor de Legal. águas, para mim foi entender a maneira como ela ensina, assim, a gente realmente entender a técnica e ficar livre. Então fazia muito sentido que era isso que eu buscava. Então a partir daí o mundo se abriu no crochê, porque ela te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Sim, sim, isso o curso da Ania ainda é um dos meus desejados, que eu ainda não fiz, mas sonho em fazer, porque aqui eu sempre falo muito e tento trazer isso nos cursos da Polvo, né, que estamos começando com os online, dessa liberdade, que a gente precisa entender o crochê para fazer o que a gente quiser fazer, né? Não ficar preso àquilo que alguém te disse, ó, tem que ser 3 pontos para cá, 2 pontos para lá, né? Para a gente poder criar, poder se sentir mais livre, experimentar, porque é muito triste quando uma pessoa me manda mensagem e diz assim, qual agulha eu uso para tal fio? Né, pro fio de malha. Ai, mas eu posso usar, sei lá, o fio de malha misturar com não sei o quê? Gente, pode tudo, a gente precisa testar. Não olhem pro rótulo e digam, esse fio eu só posso usar agulha 8. Não, gente. Vamos respirar e pensar, olha, a Bruna usa agulha 8, mas de repente com o meu ponto, agulha 6, agulha 9, vai ficar melhor. Vamos testar. Exatamente isso. A gente consegue ter essa confiança. Então, eu acho que a Anne passa muito disso, sabe? Faz do seu jeito, entender isso, que o crochê é lindo assim. Uhum. Maravilhosa. Olha só, temos a Adri que falou assim: sou do clubinho e amei a sua aula, Laura. Eu também sou do clubinho. Adoro. Ai, que delícia, coisa boa. Nosso ping-pong, eu já fiz contigo, mas eu vou fazer de novo, porque temos sempre pessoas novas assistindo. Sim. Sempre gente nova chegando
tanto por aí quanto por aqui. Então, vamos de novo. Vamos fazer de conta que a Laura vai sair de férias e vai para uma ilha deserta. E nessa bolsa que a Laura vai levar para fazer o seu hobby, as suas artes manuais, para ser feliz lá numa rede olhando a praia, só pode levar uma dessas coisas. Entre fio fino e fio grosso. Fio fino. Porque aí eu vou Fio fino para deixar duplo. Exatamente. Porque aí eu dou uma... Mas aí eu consigo brincar muito mais com as cores, que é o jeito que eu mais gosto de fazer. A agulha nacional ou importada? Eu vou falar que eu ainda estou em fase de teste, que eu comprei as minhas importadas há pouco tempo. Elas são uma delícia de trabalhar. Eu comprei, aproveitei uma promoção. Mas eu gosto muito da nacional. Eu acho que funciona muito bem, né? A gente consegue. Eu acho que o meu trabalho, eu até acho que elas pegam mais, porque elas não escorregam tanto, então eu consigo deixar a peça até mais estruturada com a agulha nacional. Então eu ainda estou em fase de teste. Então eu vou falar agulha nacional. Sim. Qual que é as que tu está testando? A Tulip Red. Que legal. Delícia, elas escorregam. Eu tô sonhando com elas, nunca testei ainda. Delícia. Mas eu ainda não tenho uma análise fechada. Mas elas são mesmo saudosinho já. Sim. Na verdade, esse é um grande exemplo de que que a gente precisa testar e de que cada um tem o seu jeito, né? Eu sempre falo, sou apaixonadíssima pelas da Clover, porque no meu caso é fio de malha, né? Pela minha pega. Na minha pega ela é perfeita, não me adaptei com as da Prim. Porque eu seguro como faca também, né? Então ela tem a pegada bem certinha, assim. Eu adorei por causa disso. Ela encaixa muito bem na mão. Sim, mas tem muitas artesãs que preferem as de metal, por exemplo. Sim, e aí, quando tá começando, eu sempre digo, gente, vai na de metal, que é sucesso. A de metal é R$9, praticamente todos os armarinhos. E ela desliza em tudo que é fio. Tá aí, é sucesso nacional. É que você pode comprar. Sim, com certeza. E fio residual ou premium nem faz sentido, porque na verdade, né, os teus fios são um premium, né? Eu tento usar um fio mais de qualidade, né? De marcas de mais qualidade. Sim. Não, e na verdade, o residual e o premium, ele faz mais sentido para o fio de malha, né, gurias? Para quem não conhece, né, a parte do fio de malha, no fio de malha a gente tem mais essa terminologia. Quando se trata de fios mais finos, geralmente a gente tem uso premium porque todos eles são produzidos, né? Então, não, acaba nem usando a terminologia do premium. E isso não é sobra, exato. Uma indicação de um filme ou uma série para nós. Daisy Jones and the Six, que está na Amazon. Tem muito crochê, que tem muito macramê, uma série de uma banda dos anos 70. Fiquei pensando, não, vai ser Daisy Jones and the Six, porque elas estão tudo de crochê, ela tem muito macramê na parede, coxa de crochê, então, fora que a série é muito legal. Então, Daisy Jones and the Six. Tem livro também. Acho que alguém já me indicou essa série. Não aqui nas lives, mas eu já ouvi. Que legal. E um livro. Que tem a ver com a live de hoje, que é o essencialismo. Até deixei ele aqui, ó. O essencialismo. Que fala sobre isso, da gente realmente escolher o que a gente quer gastar energia, né? De não ficar muito aberto, porque isso acaba que a gente cansa muito mais. Se a gente foca nas energias, esse é um dos aprendizados, né? Da gente deixar tudo mais mínimo, né? Ficar mais preocupado com o essencial. Então é um livro que tem muito a ver com a live de hoje, que é essencialismo. Sim. Uma outra pergunta, na verdade, eu tinha anotado aqui e não me esqueci de fazer antes, mas vou retomar. Vou fazer ela agora, não tem problema nenhum. O crochê hoje é a tua única fonte de renda, Laura? Tu vive do crochê? É possível viver de crochê? Sim, eu vivo do crochê. Hoje, para quem não sabe, eu vendo as bolsas e eu vendo os projetos das bolsas que eu criei. Então, é isso que eu faço na vida e vivo do crochê. Ó, dona Tânia, ó, minha mãe apareceu por aí, ó. Gravou a série, Bubu, vamos assistir. Tem as músicas, eu escuto as músicas no Spotify, já tá nas minhas playlists no Spotify.
Que legal! Ó, a Andrea disse, estou relendo esse livro, é um divisor. Ai, que bom, guria. Divisor. Que É um legal. livro muito bom, assim, acho que vale. É para a vida mesmo, assim, não só para a live aqui, mas é um livro para a Sim, gente começar a pensar em muitas coisas, deixar simplificar as coisas. sim. Uhum. É uma coisa que eu estou em processo ainda de aprendizado, também, né, que tem a ver com o que a gente está falando, é que a nossa vida, claro, não é só o trabalho, né? Muitas vezes a gente fica afobada, e que, na verdade, a gente, claro, eu entendo que é um privilégio, né, que não se aplica em todos os lugares, falando de artesanato, falando, né, trazendo do que a gente falou, a gente precisa escolher coisas que nos fazem feliz, né? O trabalhar também, coisas que fazem sentido na nossa vida, porque como a gente passa horas fazendo isso, né? É uma parte da nossa vida. Não faz sentido a gente passar horas da nossa vida fazendo uma coisa que não nos deixa feliz, Com né? Então, certeza. já que a gente está escolhendo o caminho de empreender, então, que é um caminho difícil, não é um caminho fácil, não é da noite para o dia, é muito trabalho duro para dar certo, né? Então, vamos escolher o empreender com uma coisa que a gente ama, com uma coisa que faz sentido. E a gente só vai descobrir isso quando a gente testar. Então, testem muito, Testar. experimentem, não Uhum. tenha medo de errar e fazer outra coisa, que é assim que a gente vai descobrir. A Isso aí. gente que está empreendendo aqui há muito tempo, a gente já errou muito. Não vamos acertar, vocês não vão acertar de primeira. Então, vão testando, vão aprendendo. É sempre uma lição de vidas, é histórias para a gente contar, para vocês contarem. Então, é sempre um aprendizado, mas não tenham medo de ir atrás do que vocês querem. Sim. Errou e vai seguir errando, porque vai ter coisas que a gente ainda vai Com errar e vai ajustar a certeza. rota e mais pra frente vai mudar de ideia e na verdade faz parte da vida. E que bom que o crochê, diferente de outros lugares, a gente pode errar e refazer, né, Guria? Desmancha Desmancha e e começa de refaz, novo. e isso aí. Então, com esse desmanche e faz de novo, nós vamos encerrando a nossa live maravilhosa de hoje. Foi ótimo. Muitíssimo obrigada, Laura. É Obrigada a sempre uma vocês. delícia te receber. Eu fico muito, muito feliz com a nossa troca e adoro te acompanhar. Quem não segue a Laura, corre lá para seguir, que tem cursos, tem bolsas e tem muito conteúdo também bacana por lá. Muito obrigada por vir compartilhar toda a tua experiência com a gente. E eu que agradeço o convite. Pode me chamar sempre que quiser. Eu adoro vir aqui trocar Eu ideia, uso e adoro conversar abuso. com todo mundo aqui. Então, muito obrigada. Fico muito feliz. E é isso. Obrigada mesmo. Eu adoro esses papos. Estou sempre pronta para a próxima. Coisa boa, gurias. Muitíssimo obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Eu espero vocês amanhã e depois interagindo muito com todos os nossos conteúdos, com os conteúdos da Laura. Um beijo no coração de vocês. Uma boa noite e Obrigada até amanhã. a todo mundo. Até. Boa noite.